Irmãos, a palavra nessa manhã, ministração bíblica, o verdadeiro culto. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, nós inclusive lemos esse texto aqui na leitura devocional, João 4, e vamos ler os versículos 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. O texto diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Graças a Deus. O verdadeiro culto, irmãos. Pode ser que alguém pergunte, e a sua indagação, ela é intrigante mesmo, devido ao tema. E há um falso culto, pastor? Há um culto que não é verdadeiro? Há essa possibilidade, sim. E eu diria, infelizmente, quando eu falo culto, porque a expressão é usada também em outros segmentos religiosos, é o culto a Deus, ao culto onde nós nos reunimos, seja aqui publicamente, ou em casa, ou que nós vamos perceber que durante a trajetória nossa, deve ser uma vida de culto. Não que tudo é culto, porque também há um exagero, muitas vezes, nessa afirmação de que tudo que fizermos seja culto. Aí seria demais. Mas a nossa vida deve ser uma vida de culto a Deus. Deve ser uma vida de adoração, uma vida de adorador. E tudo que tem valor, essa afirmação nós já trouxemos para a igreja em um outro momento, falando sobre amor, falando sobre fé, falando sobre esperança, porque são os valores que nós temos. Tudo que tem valor, ele é imitado, irmãos. Existe um amor falso porque existe um amor verdadeiro. Existe uma fé falsa porque existe uma fé que é verdadeira. Existe uma esperança falsa porque tem uma esperança que é verdadeira. E existe um culto falso, muitas vezes, no seu cultuar, nas suas atitudes, não está na roupagem dele, nós vamos perceber, porque existe também um culto verdadeiro. Então, o propósito nosso é trabalharmos justamente com alguns aspectos, de forma prática, lembrando-nos o culto verdadeiro. Essa vida de adorador que nós precisamos ter, seja aqui nesse momento, no culto que nós chamamos público, como em nossa vida quando não estamos aqui. Então, irmãos, talvez o que se tenha mais imitação seja justamente esses valores que são verdadeiros. E nos chama a atenção que a principal missão da igreja, além de testemunhar, além de cumprir a missão da evangelização, de realizar missões, é de adoração. Eu não estaria exagerando em hipótese alguma se dissesse que a missão precípua da igreja é atrelada à adoração e evangelização. Nós notamos a importância da adoração, irmãos, porque ela abrange. Eu adoro a Deus enquanto evangelizo. Eu adoro a Deus enquanto testemunho. Eu adoro a Deus enquanto estou em qualquer lugar onde eu possa estar, que possa ser sal e luz. Então, essa vida de adorador é a missão precípua da igreja. No nascedouro da igreja, na igreja primitiva, não é? Nos primeiros anos da igreja, os irmãos vão notar que o templo, ainda sem aquela estrutura de autonomia de local, porque era muita gente também, seja nas casas, seja no templo, nas sinagogas, como o culto cristão, ele saiu do templo e saiu das sinagogas, para que pudessem depois, lá pelo século III, ter a autonomia, século III ou IV, de poderem construir templos, porque não era permitido, os romanos não permitiam. Nós percebemos que o templo era usado para culto, para instrução. A evangelização, ela não era necessariamente feita no templo.
De forma que quando nós falamos em cultuar, em adorar, aqui principalmente, nós estamos falando em instrução, para que nós possamos sair para servir. Determinada igreja, quem sabe você já entrou em uma que tem uma placa assim na entrada: entre para adorar e saia para servir. Entre para adorar e saia para servir. Essa ideia, sim, sintetiza aquilo que nós entendemos como adoração. Nós estamos aqui para adorar, é um momento que nós paramos tudo, reservamos as primeiras horas desse dia, para que cheguemos aqui para instrução mútua, aconselhamento, como disse Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, versículos 14, 15, 16, por ali. Ele disse: olha, aconselhem-se mutuamente, exortem-se mutuamente. Então, irmãos, entendemos que existem alguns aspectos desse culto verdadeiro. O primeiro aspecto que eu preciso destacar é que esse culto verdadeiro, ele é estruturado pelas Escrituras. Ele é norteado pelas Escrituras. As Escrituras vão apontar, vão delinear como nós devemos cultuar. E é interessante notar que a Bíblia tem muito a dizer sobre culto a Deus, tem muito a dizer sobre adoração. Todas as vezes que eu usar a palavra culto aqui, os irmãos liguem à adoração, porque é isso. Entendemos, irmãos, que as Escrituras, os termos adorar, adoração, adoradores, eles aparecem cerca de 200 vezes na palavra, na Bíblia. Então, é um livro que se preocupa com não apenas a forma que cultuamos, mas com a essência do nosso culto. Porque se você questionar que a essência é mais importante, de fato é importante, porque ela estrutura o todo, mas a forma que fazemos, ela não deve ser laissez-faire, a qualquer forma, de qualquer maneira. Nós notamos hoje um entendimento muito errado em relação a culto. Porque muitas vezes há a noção de culto, daquela solenidade onde não se ouve, aliás, um barulho sequer. Porque se tem a ideia de que diante de um Deus santo, nós precisamos ser altamente reverentes, e de fato precisamos ser. Mas isso não quer dizer que eu não devo cultuar com alegria. A palavra, inclusive, me orienta a cultuar com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Não é algo que beira ao ritualístico. Não, deve ser feito com vida. Mas, irmãos, por outro lado também existe hoje quase que uma baderna, lamentavelmente, em algo que nós chamamos de culto evangélico. E às vezes alguns irmãos, eu acho que para dizer, olha pastor, que não ocorra isso aqui, eu penso que é assim, que não ocorra isso em nossa igreja. Às vezes enviam para a gente, nessas redes sociais, algo que é de lamentar, porque eu fico perguntando, será que é verdade isso, irmãos? Será que está ocorrendo isso? E nós chegamos à conclusão que tem ocorrido. Muita balbúrdia, muita baderna, em nome do Espírito Santo, em nome de um culto fervoroso, em nome de que algo está sendo ali levado, onde o fogo está caindo, onde Deus está agindo, onde as pessoas estão sendo libertas e curadas, que ocorra isso, irmãos. Mas nós notamos que a leitura que se faz é equivocada. É equivocada. Eu não sei você, mas a gente como pastor escuta algumas coisas. E a gente tem que pensar duas vezes, pedir a Deus misericórdia para poder falar. E se vai falar. Porque existem algumas situações que nós precisamos silenciar. Porque eu já ouvi como pastor aqui, e sempre ouvi durante esse tempo, de que a nossa igreja é uma igreja fria, os batistas, e olhe que batistas, alguns, porque hoje nós entramos às vezes numa igreja batista, não sabemos se estamos numa igreja batista, a verdade é essa. É fria, ritualística, tem uma ordem. Vê se tem cabimento um negócio desse, irmãos. Nós estamos sem boletim esse período. Mas alguém dizendo aqui, mas tem um boletim, que tem a ordem de culto. Quer dizer, pode ser feito de qualquer forma. E coloca muitas vezes o Espírito Santo como o agente dessa bagunça, muitas vezes, que ocorre em alguns locais. A Escritura, ela vai nortear, ela vai estruturar
o culto que fazemos, o culto que prestamos. Essa adoração dela deve estar alinhada com a palavra de Deus. Nós sabemos que no Antigo Testamento nós tínhamos os hebreus, com a forma de culto, na Antiga Aliança. Ninguém queira hoje imitar o que os hebreus fizeram, porque Jesus já foi até a cruz e foi o cordeiro único imolado, então hoje não existe nenhum paramento daquele que nós devemos usar. A arca, sacrifício, interessante que usa alguns objetos, como a arca, por exemplo, mas não se usa os sacrifícios que eram também da Antiga Aliança. Tudo isso é passado, irmãos, tudo isso foi cumprido. Nós não temos que estar vivendo hoje um tempo de graça em Cristo, olhando para o Antigo Testamento na sua forma de culto, porque já foi, já passou, ali existem os princípios do culto que não se perdem. Estão no Antigo Testamento e nós precisamos olhar para o Antigo Testamento, olhando a essência, sim, da forma de culto. Era de coração, era sincero, era dando o melhor. Davi, inclusive, quando foi à compra de um campo para que pudesse ali realizar sacrifício, alguém disse: não, tome de graça, rei. O senhor é o rei. Tome de graça aí. Não vai precisar pagar nada. Ele disse: hipótese alguma. Eu não ofereceria ao Senhor algo que não me custasse, não é apenas o valor, irmãos. Não é isso. Mas algo que tivesse o sacrifício, que é a entrega, que é a oferta, que é a dádiva. Então, as Escrituras, irmãos, elas vão fornecer temas para as nossas pregações. Elas vão fornecer alimento para as nossas orações, ou norteio para as nossas orações. Nós precisamos orar alinhados com a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, nós precisamos orar de acordo com a palavra. A palavra de Deus, na oração modelo, Jesus ali nos dá um mapa de como deve ser uma oração. Não há erro algum em você orar o Pai Nosso, você ler, recitar o Pai Nosso. Eu já estive em funerais e às vezes faço questão de fazer. Quando eu noto que a família é católica, faço questão de fazer. Porque não é o ecumenismo, não. É porque não há problema algum em eu recitar, eu declamar o Pai Nosso, eu cantar o Pai Nosso, desde que eu não faça daquilo ali um rito apenas. Mas ali na oração modelo do Pai Nosso, nós temos toda a estrutura. Pai Nosso que está no céu, primeira referência a Deus Pai. Santificado, Deus é santo, teu nome, venha a nós o vosso reino. Ali toda a estrutura, nós vamos notando que as Escrituras, elas vão nos alinhar, elas vão nos orientar para que eu tenha um culto verdadeiro. E notamos, irmãos, que esse deve ser o padrão do que é certo para que nós venhamos a cultuar. Mas há um segundo aspecto em relação ao culto verdadeiro, é que Jesus é o centro deste culto. Jesus deve ser o centro do culto. Eu estava lendo uma expressão bonita, li ontem, que diz que quando brilha o sol da justiça, que é Jesus, não é? Figura de Jesus, as estrelas elas devem abaixar a sua luz, não existem. O sol ofusca todo brilho de toda estrela que queira aparecer em um culto a Deus. Porque se é a Deus, deve ser realizado em Cristo, e Deus, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o centro dessa adoração. Então Jesus é o centro do culto. As nossas atenções devem ser voltadas, embora nós não percebamos aqui com os nossos sentidos, não posso vê-lo, não posso tocá-lo, mas eu sei que Ele aqui está, através do seu Espírito. E os nossos pensamentos devem ser levados a Ele. Percebemos, irmãos, que Jesus deve ser o foco desse culto. O foco não deve ser o ritual, a forma como é feito muitas vezes. Não, jamais. Que haja ordem e decência no culto, porque é bíblico, mas que apontem todos os atos do culto para Jesus. Para que Jesus seja glorificado, o Pai seja exaltado, e o Espírito Santo tenha livre acesso, domínio, ação no meio da igreja, enquanto cultua.
A divindade, irmãos, é o tema central de tudo. Da pregação, dos cânticos, das ofertas, dos dízimos. Nós precisamos cantar Jesus. Nós precisamos que as nossas canções, as nossas orações, as nossas pregações, a nossa vida, tudo que fazemos em igreja, apontem para Jesus. Apontando para Jesus, estará sendo apontado para aquele que merece a nossa adoração, e ele certamente há de se encarregar de fazer com que a nossa vida, através do serviço de adoração, possa também alcançar outras pessoas. Porque nós vamos notar, irmãos, que essa adoração centrada em Jesus, ela tem uma riqueza, ela tem uma amplitude enorme em relação ao entendimento de que quando eu adoro a Cristo, eu também estou me colocando à disposição para servir a Cristo onde for. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Então, o nosso culto, o culto verdadeiro, ele deve apontar para Cristo, apontar para Jesus. O culto onde o pregador, ele tem a proeminência, onde o cantor, ou qualquer outra pessoa, ele tem um destaque, ele chama atenção para si mesmo. A sua palavra é uma palavra, às vezes vem até de forma interessante, não é? A gente olha e diz, puxa, como Deus fez na vida dessa pessoa. Mas se não glorificar Jesus, vai ser só o eu. Vai ser só chamando a atenção para aquilo que a pessoa é e aquilo que a pessoa fez. Por isso que João Batista, que nascido de mulher, foi Jesus quem disse, foi o maior. Ele disse, é importante, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua. Então, meus queridos, o culto verdadeiro, ele precisa ser alinhado com a palavra, norteado pela palavra, e ele precisa estar apontando para Jesus, glorificando a Cristo, que é Senhor da igreja. Mas há um terceiro aspecto em relação ao culto verdadeiro, é que ele independe de lugar. Isso está claro no texto que nós lemos, independe de lugar. Nós cultuamos na igreja e como é bom chegar até aqui. Como é bom louvar ao Senhor neste lugar. Que durante esses anos todos, a primeira igreja tem a alegria de nós podermos cultuar neste local. Mas culto, irmãos, preste bem atenção a isso, é onde também você tiver, porque a sua vida deve ser um culto. Deve ser uma vida de adorador. Deve ser algo que tudo que você vier a fazer e pensar redunde nessa glorificação de Jesus e seja, de fato, a leitura de um culto que nós prestamos. A nossa vida seja uma vida de culto ao Senhor. E entendemos, como Jesus disse àquela mulher samaritana, que não é o lugar que traz a autenticação à adoração. Por mais importante que ele seja. Por mais importante, notamos lá em Atos 16, aquela experiência de Paulo e Silas, que nós fazemos menção, de que eles, perto da meia-noite, lembra o texto? Eles presos, porque estavam pregando o Evangelho, dentro daquele contexto, daquela sociedade, e eles começaram a cantar, a louvar a Deus, começaram a fazer um culto de madrugada. Um culto onde eles oravam e cantavam, na prisão. Na prisão. Eu conheci e faço questão de mencionar, se não já disse aqui, tive uma colega em João Pessoa, ela trabalhava no Banco do Brasil e começou a se destacar no Banco do Brasil, chegou a gerente e já estava para ir a superintendente. Quando Deus a chamou para se preparar para a obra missionária. Essa mulher é elétrica, já viu gente assim? Ela falava com muita legitimidade da palavra. Mas mais do que isso, ela tinha uma vida cristã que transmitia isso. E quando começou Deus a trabalhar no coração dela, ela começou a crescer mais
na empresa. Até o dia que ela entendeu, porque isso é uma decisão que a pessoa deve tomar, entendendo que há um chamamento para deixar alguns, Deus está dizendo, não saia não, não deixe não. Continue na função que você está, na profissão que você está, porque a igreja não chegará lá senão através de você. Então não abra mão. Às vezes, no afã de que nós coloquemos alguém no ministério pastoral, nós tiramos alguém de uma profissão onde ele pode ser luz e pode ser sal onde ele está, e tiramos, e às vezes Deus chama mesmo de forma específica, mas às vezes deve-se continuar. Porque lá você chegará a um local, repito, que a igreja não chegará, talvez, a algumas pessoas. E essa mulher de Deus, isso nós falamos sem errar, era uma mulher de Deus. Ela chegou aos seus gerentes e disse que estava abrindo mão, precisava sair. E alguns colegas preocupados até com ela, perguntaram se ela já tinha feito algum teste. Já tinha ido para o médico porque não estava bem, não é? Como é que pode alguém abrir mão de uma carreira promissora? E ela decidiu. O marido continuou trabalhando, ajudou, porque a coisa boa é que quando Deus fala para o marido, ou fala para a esposa, ele tem que falar para o marido também. Lembra de José e Maria? Maria ficou, disse, Senhor, um milagre vai ocorrer aí. E ocorre mesmo. Porque ela não precisou se explicar muito, ela não precisou nem comentar nada com José, porque as coisas de Deus não são para trazer desordem, irmãos. Elas são para trazer bênção. Por isso que hoje, abro um parêntese aqui, para um pastor ser ordenado ou consagrado, a esposa tem que dizer o sim. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil pede esse ok da igreja. Pode alguém até dizer, e se a esposa não concordar? Aí nós vamos ter que orar. Porque triste vai ser um pastor onde a esposa, pelo menos, não está orando por ele. Pelo menos não está apoiando, mesmo que seja nos bastidores como a minha. Orando, intercedendo e clamando e ajudando gente que vocês nem imaginam, nos bastidores. Mas ela tem que dar o ok. E nós, irmãos, notamos que aquela mulher, ela foi e tem sido, eu não tenho o contato dela. Mas eu creio piamente de que a decisão dela fez com que, na verdade, ela pudesse chegar a tomar uma decisão de servir. Mas eu estou dizendo isso também para lembrar que uma das falas de testemunhos que ela falou para a gente lá no seminário, foi de que nessa luta de chamamento, de deixar a empresa, de poder servir ao Senhor, de se capacitar, ela, no horário de intervalo, ela entrava no banheiro da repartição, e ali ela tinha um momento de oração. Pode ser que alguém se escandalize e diga, mas não tinha outro local melhor. Não tinha não, meu querido, era ali mesmo, era um local que ela reservava para entrar e cultuar ali, de portas fechadas, rapidamente aqueles minutos que ela tinha de folga, durante o seu horário de trabalho. E que bênção, ela dizia, que bênção foi. Porque quanto mais eu orava, mais Deus ia dizendo, é isso mesmo, é sim, é sim, é sim. Então, independe de lugar. Independe de lugar. Mas o culto verdadeiro, irmãos, também, e por último, ele produz entrega total de vida. Entrega total. Ele é alinhado pelas Escrituras. Nós precisamos, de fato, ter essa noção de que ele aponta para Cristo. Ele independe de lugar, mas ele produz. Quando cultuamos, quando adoramos, naturalmente, nós nos entregamos. Nós nos lançamos em adoração, nós lançamos o maior bem que nós temos, que não é o nosso patrimônio móvel ou imóvel, mas é a nossa vida. Produz entrega, e entrega total. Entrega plena da nossa vida.
Porque se entregamos o nosso coração, as nossas decisões, aquilo que nós somos, nós entregamos o tudo. Embora existem áreas da nossa vida que num processo de santificação, elas serão buriladas sim por Deus, porque ninguém é perfeito. Existem áreas que Deus ainda vai trabalhando. Às vezes é um gêniozinho seu, temperamento seuzinho forte, que Jesus vai dizendo, olha, controle isso aqui. Às vezes é a forma de você agir, de lidar, de flertar, às vezes, com o pecado, que causa transgressão e traz doença espiritual, que implica em prejuízo para você, sua família, para a igreja e a sociedade também é penalizada. Mas produz entrega total, irmãos. Quando Abel adorou ao Senhor oferecendo a Deus um sacrifício vivo, né? Sacrifício de um cordeiro imolado, há uma palavra lá que nós já fizemos menção aqui e reiteramos. Porque nós não sabemos bem, porque Deus rejeitou a Caim nas suas minúcias e aceitou a Abel. Mas tem uma palavra lá que faz toda a diferença. Ele pegou das primícias do seu rebanho. Pode notar lá em Gênesis. Abel pegou das primícias, ele não pegou do resto. Não estou dizendo que Caim pegou do resto. O texto não me dá autoridade para dizer isso. O texto me dá autoridade de dizer que Caim, ele foi rejeitado, ele e a sua oferta por Deus. E aí você só perguntando a Deus por que Deus fez. Porque geralmente, qual é a lição que nós fazemos da rejeição de Caim? Ele não estava bem. Ele mesmo, a vida dele, não estava alinhada com a vida de um adorador. Faltavam algumas coisas em Caim. Tanto é que depois ele vai fazer o quê? Você está notando? Como é que eu posso adorar, prestar culto, oferecer, e depois eu vou fazer um assassinato de alguém que faz parte do meu sangue mesmo que não fizesse? Como é que eu posso fazer uma loucura desse? É porque dentro do meu coração já não estava bem com o Senhor. Mas o destaque de Abel, primícias. Ele não pega o resto, ele não pega o mais ou menos, ele pega o melhor. E esse melhor aqui, em hipótese alguma, você liga algo que você tem de material. Porque tem segmentos religiosos aqui que têm explorado isso aqui. É o seu melhor, venda a sua casa, doe o seu carro, faça isso, faça aquilo, faça aquela campanha não sei o quê, e eu não vou perder tempo aqui, preciso poupar os irmãos de estar aqui destacando isso. Porque nós precisamos ver primeiro dentro da gente. Lavar o nosso coração, ver o que é que existe errado em nossa vida e em nossa igreja, em nossa comunidade. Antes de estar apontando o erro dos outros. Mas é algo que eu não tenho como deixar aqui de fazer menção. Porque alguns irmãos parece que olham e se vislumbram com aquilo. Pare e pense de que tudo que você tem, por mais que você doe, você ainda não dará o que de fato Deus quer. Porque a única coisa, já dizia o pastor Jabes, em pregação que eu vi, lá atrás, a única coisa que Deus pede de nós, nas Escrituras, é o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Produz entrega. Meus irmãos em Cristo Jesus, quando nós temos o coração no reino de Deus, o coração na obra de Deus, quando nós amamos ao Senhor de coração, quando amamos o outro de coração, servimos ao outro de coração, quando cantamos de coração, nós, irmãos, estamos produzindo entrega. Entrega. O culto verdadeiro, ele produz entrega. Quando Noé adorou, ele edificou um altar, está em Gênesis 8:20. Ele edificou um altar ao Senhor em holocausto, de todo animal limpo e de toda ave limpa sobre o altar. Aqui é apontando para que tudo que eu venha entregar seja de fato o que eu tenho de melhor. E apontava também todos esses sacrifícios para Cristo, para o sacrifício de Cristo.
Davi, quando adorou após a morte do seu filho, que ele teve com Betseba, o primeiro deles, em 2 Samuel 12, 19, diz que ele adorou, depois de orar pela criança, percebendo que a criança era morta, ele se unge, ele se lava, entra no templo e adora, mesmo diante da perda. Ele adora, produz entrega. Logo após prostrar-se perante Jesus, os sábios, aqueles sábios lá ofertaram ouro, incenso e mirra a Jesus e a sua família. E os estudiosos dizem que Deus foi tão provedor aí, que aqueles objetos, aqueles materiais, serviram para sustentarem Jesus, ajudarem na criação em termos financeiros, porque eram caros. Quando Jesus foi ungido por Maria em Betânia, Maria derramou nardo puro sobre Jesus, ou seja, o melhor. Caro aquele perfume era, aquele nardo. E ela ofereceu o melhor. O que de precioso, irmãos, nós temos ofertado no nosso culto diário e constante ao Senhor. É a nossa vida, é o nosso louvor, é a nossa adoração, é a nossa entrega total. Precisamos. Será que temos procurado entregar mais ou menos a vida? Será que existem áreas de nossa vida, ainda que as águas rotas, paradas, de alguma ação maléfica que permitimos que ela continue em nosso coração, estejam lá estagnadas? Será que existe algum compartimento da nossa vida que nós não queremos que Jesus entre? Olha que ilusão, pensar que Jesus não entra e não sabe que está lá dentro. Aquele quartinho que alguns irmãos, quem sabe, tem casa aqui, que é o quartinho onde nós guardamos as coisas que vamos ali preservando há anos. Utilidade nenhuma tem mais. Pode até ter uma utilidade de uma lembrança. Se tem, guarde bem, bote na sala. Mas, quem sabe, são atitudes de que elas precisam ir embora. Elas precisam ir embora. Porque elas causam dano à nossa saúde espiritual. Por isso que, quando nós chegamos a meio caminho andado no ministério pastoral, e a gente nota crente muito, sem assim, às vezes ter um norte, a gente olha para cá e diz: meu pai, como é que faz? Não são as dificuldades, porque dificuldades todos nós temos. E quem é fiel parece que tem mais. É não saber lidar com isso. A vida cristã, às vezes, é um peso, um fardo. A pessoa é um problema, um porco-espinho. Você tocar nela, ela só anda armada, às vezes. Por quê? Porque existem áreas da vida, estou falando de salvação, que precisam deixar morrer, passar mesmo, adiante, e serem tratadas, restauradas em Cristo Jesus, para que a entrega seja total. Culto verdadeiro, irmãos, ele produz entrega total da nossa vida. Que Deus nos dê a graça desse ano nós possamos continuar e alguns tratar, deixar-se tratar, para que nós possamos oferecer culto verdadeiro. Para que o Senhor olhe para nós, porque não é você que vai avaliar culto, é um erro enorme, que eu não quero nem fazer menção mais uma vez. Eu posso avaliar se toquei bem, se cantei bem, até se preguei bem. Posso avaliar, porque eu quero ver o que eu estou oferecendo. Se o que eu estou oferecendo é o melhor. Não é de qualquer forma.
mas que o Senhor olhe para o nosso culto, a nossa adoração, o nosso serviço. E Ele diz, não, eu me agrado do louvor, a sinceridade. Não vou tapar os meus ouvidos, não estão estridentes, ao contrário, está subindo aqui e eu estou recebendo, porque está sendo de coração, está sendo sincero. E em contrapartida, irmãos, quando adoramos ao Senhor, quando produzimos entrega total de nossa vida, nós servimos as pessoas. Porque nós não adoramos a Cristo sem ter um reflexo social nisso. Você está entendendo? Eu não estou pregando um evangelho social, não. Mas é inevitável eu não apontar minha adoração para Cristo para que isso não reflita em outras pessoas. Porque foi Jesus também que deixou isso claro nas Escrituras. Servir. Servir a Deus e servir ao mundo. Pelos valados, pelos locais, pelos grandes centros, onde tiver alguém que necessite ouvir de Cristo, de ver uma vida impactada pelo Evangelho de Cristo. Isso produz entrega total. Essa é a palavra que nós temos nessa manhã para todos nós, e que nós possamos vivenciar isso, viver isso na sua plenitude. Amém? Glória a Deus. Podemos orar? Senhor, muito obrigado nessa manhã, pela Tua palavra, pelo texto, os textos que expusemos aqui, e por esse tema que é desafiador para todos nós enquanto igreja. Verdadeiro culto, Senhor, é desejo nosso prestar de coração, com sinceridade, com tudo que temos e somos. Seja Tu engrandecido, Pai, em nossas vidas. Seja o Senhor glorificado em nossas vidas. Que a nossa adoração seja, de fato, a essência daquilo que nós vivemos. E não a casca, e não o exterior, e não a roupagem, e não a copa apenas, muitas vezes bonita e verde, mas que falta raiz. Ó Deus, dá-nos a graça de podermos cultuá-lo em espírito e em verdade, de cultuá-lo na essência da palavra, de podermos prestar ao Senhor adoração de forma sadia. Abençoa a Tua igreja nessa manhã. Fortalece os crentes que aqui estão, na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos.